Opa, aí galera, beleza? Galera, eu tenho visto duas polêmicas importantes que nós temos que deixar claros. E as três polêmicas, e três situações que eu vou ser um pouco chato, mas vou ser necessário. Eu tenho que comentar. Isso, antes de mais nada, quero que vocês curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante. Dão aquele like, dão aquela curtida, que isso é importante. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar primeiro com a questão que me aconteceu no evento. Eu acho chato isso. Quando um cosplayer, a gente pede uma foto, a gente fala, com licença, oi, eu posso tirar uma foto sua? E a pessoa se nega sem motivo nenhum, tudo bem, a gente entende. Aí eu vejo alguns falando desculpinhas farrapadas, tipo, ah não, porque eu não pode saber que eu tô aqui e eu tô abandonando o trabalho, sei lá o que. Porra. Ou, ai, eu não tô me sentindo bonito. Eu acho muito deselegante. Quando é assim, então por que você veio de cosplay? Por que você veio? A gente sabe que você pode ter seus N motivos. Eu respeito, compreendo, deixar aqui bem claro isso. Mas eu acho que é aquilo, se você quer realmente, eu falo por bem, por seu bem, por bem de qualquer pessoa, até mesmo da gente, que na qual faz o nosso trabalho, e nem venha pedir depois pra gente tirar a foto do ar. Eu não vou tirar. Dessa vez, eu sinto muito dizer isso. Eu não vou tirar e vou explicar por quê. Porque a partir do momento que você se está lá, inclusive tem até lei, você é sujeito a foto em qualquer lugar. Uma coisa que inclusive nos eventos tem que colocar é uma placa dizendo que você é sujeito a ser fotografado. Em todos os eventos você tem que colocar essa placa. Sujeito a ser fotografado pelo evento, pela organização. O evento inclui também a imprensa em geral. E quando você tira foto, quando um fotógrafo, uma imprensa tira foto sua, ela está lá para poder representar o evento, tá divulgando o que aconteceu. Você esteve lá. Então, ao invés de você fazer isso, você pedir para a pessoa e a pessoa deixar, você deixar, e depois disso, tempos atrás, punir essa pessoa para poder tirar do ar, desculpa, gente, aí tá errado. Aí é errado, aí eu acho uma sacanagem, é uma falta de respeito com o nosso trabalho, porque a gente gasta tempo editando, gasta tempo postando, gasta tempo escrevendo postagem. E outra, eu deixo bem claro, eu não lembro quem é quem. Então eu não vou poder fazer isso. E eu acho isso também uma sacanagem muito grande. E não é só comigo, mas com qualquer colega, qualquer um que vê sua arte, vê o seu trabalho. Você pode fazer por você. Mas lembre-se, é o seu trabalho. Você gastou dinheiro. Você fez tudo isso para quê? Para ser visto. Entenda dessa forma. Você tem que ser visto. Só que é aquela coisa, você se queima. Porque eu vou ser obrigado a ter que expor. Eu acho isso uma sacanagem muito séria e que fica aqui com um recado e um alerta pro cosplayer. Se você não se sente confortável com isso, então, não vá mais de cosplay. Fica em casa. Ou vá de roupa normal. Porque, sério, eu acho isso uma sacanagem. Acho bem claro, é uma sacanagem. Isso fica registrado porque nós temos que ter respeito. Eu tenho que me respeitar, você tem que se respeitar. Então é o mínimo que eu peço. Você pode falar um não, obrigado, tá ótimo. Mas não se justifique. Mas também, ou pelo menos faça uma justificativa que me convença do porquê você não quer. Não é por uma desculpinha esfarrapada, fútil, que não faz sentido. Eu estou disposto a ouvir. Eu estou disposto a escutar. Então seja justo. E fale porquê com verdade. Não minta para mim. Não minta para as pessoas. Isso é feio. Isso é até deselegante da parte de vocês. Tá bom? Isso fica esse primeiro recado. Segundo recado. Sobre a questão da organização, criar regras, fazer todas as regras que têm que ser feitas, tudo bem, a regra tem que ser cumprida. E a gente sabe muito bem que teve apresentações maravilhosas e teve gente que foi desclassificada. Você premia a pessoa, que é aquilo, que acontece, porventura. Ela pode ser super pontuada, ele ganha pontos, ganha pontuação, fez tudo certinho. Quando é assim, e se tem regras especificamente falando que esse candidato não pode se candidatar porque fez uma apresentação no ano anterior, eu acho que essa regra não funciona. Eu vou explicar por quê. Toda apresentação é uma nova. Tá? Eu falo como ator. O que acontece? Nós apresentamos N vezes.
Nós repetimos essa mesma apresentação em várias ocasiões. Seja um ano, seja em curtas temporadas, seja em vários lugares. Eu vou dar um exemplo. Trair e Coçar é Só Começar era uma peça do Marco Caruso que ficou, sabe quantos anos no ar? De forma ininterrupta. E até ganhou um recorde. 35 anos. 35 longos anos, gente. E toda a apresentação é uma nova apresentação. Por mais que seja idêntica à apresentação anterior, ele pode ter sofrido alguma melhorazinha, algum tom, alguma palavra, alguma coisinha minúscula. Minúscula. Então esse tipo de regra eu acho que não funciona. Por que eu tô falando que não funciona? Porque gera-se problemas. E não só isso. Se a organização do evento deixou as regras claras, as regras têm que estar claras e têm que estar expostas. Expostas. Não só no site, mas também no balcão de informação, onde na qual todas as informações teriam que ser consultadas e averiguadas para verificar se realmente o cosplayer está atendendo o que o evento quer, o que é de fato a regra condizente. No balcão de informação tem que ter todas as informações. Agora, você premiar o cosplayer e depois disso ser desclassificado, eu acho isso uma sacanagem. Desculpa, aí tá errado. Aí nesse ponto a organização pecou feio. Porque aquilo, regra é regra, tem que ser cumprida. Tudo bem. Só que eu acho que precisa ser repensada melhor essa questão. Encarar com uma outra apresentação. Uma nova apresentação. Porque ele pode ter melhorado em algum aspecto. Seja no olhar, seja algum detalhezinho pequenininho. Então eu observo todas essas questões de regra. Mas não é regra em si, é a apresentação como um todo. E eu encaro dessa forma. Então eu sei, porque eu percebo e acompanho esse cosplayer há anos. Então eu sei quem é. E sei o que se trata. Então estou dando esse toque para levar isso desse lado, nesse ângulo. Olhar por essa perspectiva, como ator. Na perspectiva de um profissional da área. Então, eu acho que é legal sim o cosplayer trazer a sua apresentação. Independente que seja nova, seja antiga a apresentação, seja que diabo a 4 fosse. Mas vamos respeitar. Vamos deixar claro. Ele se esmerou para isso, ele gastou rios de dinheiro para isso. E hoje, nos tempos de hoje, que a gente está pagando horrores, sofrendo rios de dinheiro, seja para uma questão pessoal, seja você fazer um cosplay, seja você pagar contas, seja o que for. Você paga tudo e vai nosso imposto, vai dinheiro pro governo. Um governo que é uma porcaria, que nos rouba, que faz o que dá para fazer contra a gente. E ainda por cima inventam regras desse perfil que delimitam e ferem liberdades, expressão seja que fosse, ou pior, fere o princípio da igualdade, porque é aquilo, esse cosplayer ele pode não ter sido premiado em edição anterior, mas ele conseguiu evoluir a sua própria apresentação, e é o justo, é o certo. Se esse cosplayer se reapresentou com o mesmo personagem, com a mesma história, porém teve uma evolução na sua apresentação, eu acho que ela tem que ser justa a premiação no total. Eu vejo dessa forma. E as regras, para evitar esse tipo de situação, tem duas alternativas. Ou você bane essa regra de uma mesma apresentação, e olha, detalhe, só para uma contextualização, um disclaimer. Esse mesmo cosplayer, ele consultou as regras antes de se apresentar. Mas a organização não soube dizer corretamente se valia ou não valia. Não consultou as regras na frente dessa pessoa. Não teve um livro de regras consultando, perguntando, inclusive com a própria coordenação do evento, que é responsável, o autorizou e permitiu que se apresentasse. E eles já sabiam que ele ia ser sujeito a ganhar ou não uma premiação. Se ele não fosse premiado, aí tudo bem. Eu acho que não teria esse problema. Mas como ele foi premiado e depois foi punido dessa forma, foi desclassificado dessa forma, eu acho isso uma sacanagem. Aí é sacanagem.
tá? Eu não vejo com bons olhos isso. Então, nós temos que deixar claro isso. Deixar claro nas organizações do evento as regras do jogo. Por isso que eu estou dando essas duas alternativas. Ou ele anula essa regra, ou repensa essa regra, ou, a meu ver, acho melhor anular a regra, ou façam uma pré-seleção. Vocês, que acontece muito, por exemplo, no cosplay de Masters, que acontece muito nos eventos como o Festival de Japão, no Akiba Cosplay, porque é bem mais organizado e funciona melhor. Como assim? Uma pré-seleção. O que acontece? O Cosplay de Masters, o World Cosplay Summit, eles analisam cada apresentação. Se ele tiver uma apresentação bem elaborada, tiver passar por todos os critérios, inclusive se ele chegou a ser representado em algum outro lugar e vai representar essa mesma apresentação, eu acho que é justo deixar a pessoa participar. Mas aí, é uma questão que o próprio comitê faz. Eles avaliam, ele tem um comitê de jurados, cosplayers e também especialistas, seja um jornalista, seja um ator especializado, até mesmo cosplay ator, que é só mais interessante. Eles avaliam, eles fazem uma avaliação. Se esse cara passou nessa avaliação, ele passa na entrevista, passa na avaliação, avalia a roupa, avalia tudo, ele vai para a apresentação. E aí você avalia a apresentação como um todo. Tudo. Existe uma burocracia, é burocrático, mas funciona. Porque isso dá uma ajuda e apoia o evento. Isso dá uma força maior para o evento e deixa uma coisa mais clara. Que as regras são claras. Eu acho que seria interessante, por exemplo, a Cosplay World Masters e outros eventos, outros grupos assim, derem essa oportunidade e permitir que haja essa possibilidade. Assim fica melhor, evita uma situação chata, evita um problema chato como esse e funcionaria melhor. Outro aspecto, outro ponto de melhoria que eu vou ser obrigado a chamar a atenção, em que inclusive eu vou pegar uma crítica e ao mesmo tempo análise da Mel, que foi brilhante, dou os parabéns para ela, porque tem que distinguir o play do cosplay, do cos. Por quê? Desfile, muitos vão lá, vão encarar o palco como personagem, mas ele está mostrando a roupa. Então a gente tem que ver detalhes da roupa, a gente tem que ver todos os detalhezinhos, todos os pontos que façam toda a diferença. Por que estou falando isso? Qual a razão disso? É porque o que acontece? Há uma confusão muito tremenda. E às vezes a gente avalia, inclusive como jurado, eu gosto de avaliar o todo, a obra como todo, de forma equilibrada. Se a roupa está condizente com o personagem, se é um desfile, eu só vou avaliar a roupa. Eu não vou avaliar o play, como ele está atuando, coisa e tal. Isso daí é de menos. Porque a apresentação eu teria que avaliar numa outra ocasião. Só que, se eu for ter que avaliar o desfile, eu vou avaliar a roupa, eu vou dar mais peso nos detalhes, nas informações que o personagem está passando para mim, que a pessoa está passando para mim, visualmente, a maquiagem, tudo, eu vou avaliar, as referências, tudo. Agora, se fosse uma apresentação, aí eu avaliaria o todo. O cosplay é um detalhezinho, é um pormenor. Mas eu coloco toda a sua apresentação, como que a pessoa vai se portar no palco, como que ela está mostrando o seu personagem, como que ela está se apresentando, se o texto está em começo, meio e fim, se o roteiro está muito bem equilibrado, se a apresentação está passando algum sentimento, se ele entendeu o que é o personagem de fato, por mais que ele esteja fazendo play, ele tem que entender o que está me passando. Eu quero ter certeza que seja uma apresentação condizente àquele momento, condizente àquela apresentação, em que faz sentido. Porque não adianta para mim você me mostrar, eu fiz isso, assim, assado. Gente, pera lá, vamos com calma, tá? Toda apresentação tem uma lógica. E eu quero ver no total
como que ela vai se apresentar, como que ele vai dizer pra mim, aquele personagem é ele, sou eu. Eu quero ver tudo. Eu quero me impactar, emocionar-me, me fazer, me convencer que você está passando aquela sensação. Eu sei porque eu avalio tudo. Eu avalio o personagem, eu avalio a apresentação, eu avalio se o cosplayer está realmente atuando, mesmo que ele esteja fazendo a mesma apresentação que fosse. Eu vejo como uma apresentação nova e o que acontece? Eu avalio como que está a evolução também, isso conta. A evolução que eu falo dentro da cena, como que ele está evoluindo dentro da cena. Se ele está colocando os movimentos certos, a postura certa. Se ele está trazendo todos os detalhes, porque isso faz toda a diferença. Porque eu vou avaliar como uma apresentação teatral. E é o que acontece nessa avaliação, a performance. Eu vou avaliar a performance, se ele está fazendo aquilo que está me convencendo da proposta dele. É todos os sentidos que eu falo. Então acho que funcionaria muito bem se essas questões todas fossem pensadas. Então, isso vale para qualquer evento. Não misturar as coisas e deixar claro. Desfile é somente a roupa. Agora, a apresentação cosplay, eu quero ver a apresentação. Eu quero ver o todo. A história como um todo. Tudo dele de fato. Quem é ele? Se o personagem está fazendo condizente aquilo que a gente pede. Se o áudio está fazendo sentido. Se a gente quer ouvir o que eles têm a dizer. Ou sentir o que eles estão tentando dizer. Então é o justo a se fazer. É o certo a se fazer, gente. Então é isso, tá? Eu acho que é legal certas coisas serem averiguadas com bastante atenção. Tá bom? Então vê direitinho. E isso sirva como um alerta e sirva como uma lição muito grande para todo mundo. Tá bom? Presta atenção nesses detalhes. Que aí quando chega a hora, aí sim, muitas coisas irão acontecer. Mas é isso, tá bom? O que eu puedo dizer é isso, a gente vai conversando e eu espero poder ter sido bem claro. Também agradecer também ao Boot por ter compartilhado as informações, as denúncias seríssimas que a gente precisa deixar claro aqui. Que eu vou deixar bem claro, eu sou a favor dos eventos melhorarem, mas eu sou a favor que houvessem regras justas, regras que façam sentido. E vou reforçando, ou ban essa regra de desclassificar uma pessoa por ter reapresentado a mesma apresentação de antes, porque eu acho que não faz sentido. Porque eu penso o seguinte, cada apresentação é uma apresentação diferente, e isso é uma coisa que altera com o tempo. O tempo é o senhor da razão. E é o tempo que faz com que esse ator, com que esse cosplayer, ele pode se tornar um grande ator. Basta se ele querer. Porque toda vez que ele reapresentar essa mesma coisa, ele pode evoluir a apresentação e olha lá. Então, fica atento a essa questão e escute e respeite. E os cosplayers, por favor, respeitem os fotógrafos. Mesmo que eu falo que sempre tem gente que é preconceituosa. Tem gente que só usa isso aqui. Isso aqui, gente, é o que nós temos. Ou uma câmerazinha básica. Uma câmerazinha básica que fosse um Cybershot ou uma câmera... Você pode ter uma câmera Mega Blaster. A gente pode ter uma câmera Mega Blaster. Mas uma câmerazinha básica, semi-profissional que fosse, ou um celular, é o nosso material de trabalho. Então, em vez de você fazer julgamentos e dizer, não, não quero. Gente, eu estou fazendo meu trabalho. Só estou fazendo meu trabalho. Não desrespeite a gente. Por favor. Respeito bom e gosto. Então, ou você nem vende cosplay, ou se é pra vier, esteja ciente que você vai estar predisposto a ser fotografado. Quer queira, quer não. E não venha com eguinhos, não venha com esse tipo de coisa que isso eu acho, ou desculpa esfarrapada, que eu acho isso deselegante. Tá bom? Pense nisso, porque o dia, vou falar uma coisa, a arrogância precede a queda. O dia que acontecer de você perder na vida e desvalorizar o que você gastou, tudo que você fez para poder fazer essa roupa, lembre-se o seguinte, você vai pagar.
Porque a sua roupa é o seu dinheiro. É o dinheiro que você investiu. Então, valorize o que você investiu, porque depois, o dia que você não puder mais fazer e quiser vender, você terá que vender por um preço baixo, além do que você pagou. Muito baixo. Pense bem, porque é a sua vida. Tá? Isso serve como uma lição e um alerta para você mesmo. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.